Olá a todos, chegamos ao capítulo 14, agora sim estamos no meio do Evangelho de Mateus e começa por falar de João o Batista, aquele que é João o Emergidor, que batizava em água, que emergia em água para o arrependimento. Ele tinha sido preso porque ele era um profeta, foi o profeta precursor de Jesus, veio anunciar a vinda de Jesus, que o antecedeu, o profeta que o antecedeu. E o que é um profeta? Um profeta, em todas as escrituras, é aquele que denuncia o pecado do povo para ajudar o povo a corrigir-se. Há uma diferença nas escrituras entre o profeta e aquele que é o acusador. A Bíblia chama o diabo do acusador dos irmãos. Um profeta não é um acusador. Um profeta denuncia o pecado de forma pedagógica para que as pessoas se arrependam e mudem. Um profeta não é aquele que expõe o pecado só por vingança ou para diminuir os outros. O profeta expõe o pecado para dar oportunidade às pessoas de mudar. Aconteceu assim muitas vezes ao longo da história registada na Bíblia, na história de Israel. Assim hoje também. Alguém que se considere profeta, o objetivo do ministério do profeta não é acusar nem expor ninguém, é guiar o povo a encaminhar-se para a obediência a Deus, para que não pereça com o mundo. E assim João Batista denunciava, primeiro pregou o arrependimento no meio do povo e também denunciou aquela autoridade, aquele líder político que vivia com a mulher do seu irmão. Eles viviam em Israel e a respeito pela lei de Deus era algo muito importante. E quando essa autoridade, esse líder quebrava a lei de Deus, então este profeta, João Batista, denunciava para que não se tornasse algo comum e os outros imitassem. Se a autoridade fazia, os outros também podiam fazer. Então ele denunciava porque era o seu papel levar as pessoas a obedecer à lei de Deus. A seguir fala no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus fez. Ele era seguido por aquelas multidões que vinham desesperadas de todos os lugares. As pessoas ouviam falar dele, que ele curava, e tal como hoje as pessoas estavam doentes. Hoje temos esta medicina mais avançada, mas as pessoas estão muito doentes. Eu contei-vos penso que já num dos vídeos, que numa vez num grupo, numa rede social, alguém perguntou o que é que as pessoas queriam pedir a Deus e em 200 comentários só 2 não estavam a pedir para serem curados de alguma coisa, ou eles ou a família. Aquilo impressionou muito. As pessoas estão doentes e naquela altura mais ainda, e elas vinham atrás de Jesus porque precisavam de cura. Há alguns pregadores que dizem que pregam o Evangelho, o arrependimento, e que quase que consideram negativo falar-se de cura e falar-se de oração por cura e outras formas de ajudar as pessoas de forma a atenuar o seu sofrimento. Mas Jesus não era assim. Jesus tinha compaixão das pessoas, do seu sofrimento. E claro que ele pregava o arrependimento também, pregava a vontade do Pai, ele dizia a verdade às pessoas e confrontava-as, mas não deixava de as curar, de as libertar e de as ajudar. E aqui neste caso é uma coisa que parece quase trivial. Eles tinham que comer, andavam ali atrás dele a ouvi-lo e passaram muitas horas, havia crianças ali, e ele sentiu compaixão daquelas pessoas e disse aos discípulos: dá-lhes de comer. E eles ficaram preocupados: como é que nós vamos dar de comer a esta gente? Começaram a fazer contas, tinham dinheiro para ir comprar, mas ir comprar era longe. Então um rapazinho tinha ali uns pães, 5 pães e 2 peixes, que era para ele. Com certeza a mãe lhe deu comida para vários dias, para ele andar atrás de Jesus. E esse criança, esse menino, entregou, porventura um jovem, um adolescente, entregou aquilo que tinha, e Jesus começou a fazer aquelas coisas que ele fazia muito bem e que ficavam todos surpreendidos. Jesus orou sobre aqueles pães e aqueles peixes e começou a parti-los, e aquilo começou a encher os cestos, e os seus discípulos
levaram aos 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Seria pelo menos o dobro das mulheres e mais crianças, então estariam ali mais de 10.000 pessoas de certeza. E Jesus distribuiu o pão e o peixe por aquela multidão, as multidões, que é assim que o Evangelho chama. Eles ficaram saciadas e recolheram 12 cestos de sobras, que guardaram com certeza ou deram depois. Isto é bonito porque mostra como Jesus se importa com as coisas simples da nossa vida, com o facto de precisarmos de comer, de precisarmos de vestir. Ele importa-se connosco, Ele conhece-nos tão bem. Diz aqui a seguir que Jesus foi orar sozinho. Depois daquele acontecimento, ele ia estar cansado. Ele orava sozinho. Diversas vezes aparece que Jesus orava e orava sozinho. Os discípulos foram, apanharam um barco para se deslocarem para outro lugar onde já estava combinado, com certeza, irem. E Jesus foi orar sozinho e foi ter com eles depois. Mas foi ter com eles depois a andar sobre o mar. Aquilo era um lago grande na zona da Galileia, era chamado Mar da Galileia, e Jesus foi a andar sobre aquele chamado mar. E como já era de noite, eles viram um vulto, lá com certeza as vestes dele, se eram claras, faziam reflexo com a luz da lua, e viam aquele vulto aproximar-se, a andar sobre o mar, e eles ficaram assustadíssimos a pensar que era um espírito ou alguma coisa má que estava ali a dirigir-se a eles. Assustados, Jesus teve que lhes dizer que não, que era ele, para ficarem descansados, e ficaram muito surpreendidos. E Pedro, ousado como ele era, quem faz muitas coisas comete erros, mas este Pedro é mesmo esse perfil de pessoa que faz muita coisa muito impetuoso. E Pedro disse logo, chama-me que eu quero ir ter contigo. Ele de repente ficou cheio de coragem, estava com muito medo, de repente ficou cheio de coragem. E Jesus disse-lhe, vem. Jesus ficou contente de ele dizer isso. Ele quer que nós percamos o medo. Ele quer que nós sejamos ousados em fazer as coisas que Ele nos ensina e que Ele nos desafia a fazer. Coisas loucas para os homens, mas que são coisas que despertam a nossa fé, que são desafios de fé. Ele chamou-o então e Pedro lá foi, começou a andar sobre as águas, de repente ficou assustado. E o medo é o oposto da fé. Nós temos que combater todos os tipos de medo. Eu não gosto de ver filmes que incutem medo. Quando era criança via e eu era muito oprimida com muitos medos. Hoje eu não gosto muito de ver filmes que incutem medo. O terror, o tal filme de terror. O medo é inimigo da fé. E nós precisamos de edificar a nossa fé, porque já é difícil no mundo onde nós vivemos, tudo vai contra a fé e não a fazer crescer a fé. É curioso que Jesus, quando ele começa a afundar-se, quando Pedro começa a afundar-se, disse-lhe, homem de pequena fé, porque duvidaste? Então, mesmo assim, a fé do Pedro, apesar de ter tido aquela ousadia de ir andar sobre as águas, ela foi pequena porque duvidou. E nós, a fé grande é aquela que não duvida, que decide crer, mas persiste em crer. Não desiste de crer, não se deixa abalar por medo nem dúvida. Isso vai fazer a diferença na tua vida, na minha vida. Quando nós decidimos crer sem duvidar, porque está escrito, porque Deus diz que é assim, que é a vontade dele, e decidimos não duvidar, combater o medo, combater a incredulidade que eles tiveram lá em Nazaré, como eu já falei, e combater todo o tipo de medo e dúvida. É isto que Jesus nos desafia, a ter uma grande fé e fazer coisas que parecem impossíveis ao mundo. E este capítulo termina com Jesus a curar pessoas. Era o que ele fazia. Ele pregava, mas ele sempre sentia tanta compaixão pelas pessoas e ajudava-as nas suas necessidades diversas. Até para a semana. Para a semana temos o capítulo 15. Ouçam os textos antes de ouvir o meu comentário. Um abraço a todos.